levanta bem alto os teus braços. E eu quero te convidar a orar com a mesma potência que você estava cantando neste lugar, para que realmente os céus possam ser atraídos para este lugar e nós possamos experimentar o sobrenatural de Deus neste lugar. Solte a tua voz, ore com autoridade, ore com poder, ore no português, ore em línguas, mas ore com o coração mentindo, abandonado, sedento, desejoso, tem gente que nesta noite já experimentou o derramamento do Espírito, no terremoto, no tremor do nosso louvor. Tem gente que já experimentou o poder do Espírito, no fogo que foi derramado sobre este lugar. E tem gente que está experimentando o derramamento do Espírito nesta brisa leve que paira sobre nós. E isso vem mostrar que nesta noite de hoje há unção para todos nós que estamos neste lugar. Amém, irmãos? Há unção para todos nós. Tem unção para você que veio experimentando ou veio desejando experimentar o Espírito no fogo. Você que veio desejando experimentar o Espírito no tremor, e você que veio buscando o Espírito na brisa leve. Há uma unção reservada para todos nós neste lugar. E se você crê nisso, eu te convido com autoridade e com poder. Dê uma salva de palmas bem forte para poder exaltar, para poder louvar, para poder glorificar o nome daquele que é 3 vezes santo, todo-poderoso, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração. Jesus Cristo, o batizador, aquele que é o nosso Deus e Senhor. Consagrando esta pregação no coração da doce Virgem Maria, você vai rezar esta Ave Maria com autoridade e com poder. O Padre Pio, ele dizia que quando nós rezamos a Ave Maria, os céus se alegram, os infernos tremem e os demônios fogem. Pelo poder desta Ave Maria, nós vamos colocar no coração da Virgem Maria tudo aquilo que a palavra de Deus preparou para nós nesta noite de hoje, com autoridade. Reze comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
se assentando, pode ir se acomodando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja. Boa noite a todos. Que alegria, meus irmãos e irmãs, poder estar aqui nesta noite de hoje, nesta semana do avivamento, aqui na paróquia Santa Rosa de Lima, para poder não somente dirigir a vocês a palavra de Deus, mas também para poder rezar com os irmãos e para nós experimentarmos um grande derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Amém, igreja? Vou me apresentar para quem não me conhece, embora eu já tenha estado aqui muitas outras vezes. Eu sou o Anderson, tenho 41 anos, sou casado, pai de 3 filhos, estou aqui na companhia da minha família, que está aqui ao meu lado. Por graça de Deus, sou fundador da comunidade Rua Adonai. Com a graça de Deus, estamos em outras 4 dioceses do nosso estado de São Paulo, fora a diocese de Campo Limpo. E também tenho a alegria de servir a igreja através do movimento da Renovação Carismática Católica. Neste tempo, dentro do Conselho Estadual da Renovação, eu coordeno a Comissão da Unidade, que é uma frente que articula o diálogo entre a renovação, novas comunidades e outras expressões carismáticas. O tema da nossa pregação nesta noite de hoje será o Espírito de Sabedoria. Quero convidar você, olhe para a pessoa que está do seu lado, dá um sorriso aí para ela, desabarra essa cara, em nome de Jesus, que este sorriso exorcize toda tristeza, toda preocupação, tudo aquilo que te angustia, que o teu coração esteja livre para acolher esta palavra de Deus, que é uma palavra poderosa, que cura e que liberta os nossos corações. Amém, amados? Já olhou para essa pessoa? Já deu um sorriso para ela? Agora você vai liberar a palavra profética de bênção para ela. Diz assim: nesta noite de hoje, o Espírito Santo preparou para você, diz assim, uma unção de sabedoria. Diz assim: você vai sair daqui saboreando de forma diferente as coisas de Deus. Amém, amados? Você crê nisso, sim ou sim? Então dê uma salva de palmas e glorifica mais uma vez o santo nome do Senhor. Quero convidar você que trouxe a Bíblia, que é fonte de sabedoria para nós, a abrir a sua Bíblia. Pega a Bíblia, abra a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 16 e seguintes. 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 e seguintes. Vou repetir mais uma vez. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 16 e seguintes. Quem já achou, diga: achei. Quem está procurando ainda, pede misericórdia. Eu já sei qual que vai ser o povo que vai ganhar, vai ser o que vai falar agora. Quem não trouxe a Bíblia diz assim: Jesus. Que vergonha. Você tem os outros dias desta semana de avivamento. Se você quer realmente ser uma pessoa sábia no Espírito, a trazer nos outros dias a Bíblia, que é a fonte da sabedoria para um cristão, para que realmente essa semana não seja uma semana de entretenimento, que essa semana seja verdadeiramente uma semana de avivamento na sua vida. Amém, irmãos? Muito mais do que vir para cá para encontrar pessoas, que você encontre Jesus, para que você possa fazer um encontro pessoal, uma experiência de amor com o Senhor, para poder viver na plenitude tudo aquilo que o amor de Deus reserva para as nossas vidas. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 16 e seguintes. Então, 2 prostitutas vieram ter com o rei e apresentaram-se diante dele. Disse uma das mulheres: ó meu senhor,
Eu e esta mulher moramos na mesma casa, e eu dei a luz junto dela na casa. 3 dias depois de eu ter dado a luz, essa mulher também teve uma criança. Estávamos juntas e não havia nenhum estranho conosco na casa, somente nós duas. Ora, certa noite morreu o filho desta mulher, pois ela, dormindo, o sufocou. Ela então se levantou durante a noite, retirou meu filho do lado, enquanto tua serva dormia, colocou no seu regaço, e no meu regaço pôs seu filho morto. Levantei-me de manhã para amamentar meu filho, e encontrei-o morto. Mas de manhã eu examinei e constatei que não era meu filho, que eu tinha dado à luz. Então a outra mulher disse: não é verdade, meu filho é o que está vivo, e o teu é o que está morto. E a outra protestava: é mentira, teu filho é o que está morto, e o meu é o que está vivo. Estavam discutindo assim diante do rei, que sentenciou. Uma diz: meu filho é o que está vivo, o teu é o que está morto. E a outra responde: mentira, teu filho é o que está morto, o meu é o que está vivo. Trazei-me uma espada, ordenou o rei, e levaram-lhe a espada. E o rei disse: cortai o menino vivo em 2 partes, dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher de quem era o filho vivo suplicou ao rei, pois suas entranhas se comoveram por causa do filho, dizendo: ó meu senhor, que lhe seja dado então o menino vivo, não matem de modo nenhum. Mas a outra dizia: ele não seja nem meu nem teu, cortai-o. Então o rei tomou a palavra e disse: dai a primeira criança viva, não a matem, pois ela é sua mãe. Todo Israel soube da sentença que o rei havia dado, e todos lhe demonstraram muito respeito, pois viram que possuía uma sabedoria divina para fazer justiça. Queridos irmãos, vamos dar uma salva de palmas calorosa para a Sagrada Escritura. Aplauda com autoridade, aplauda com carinho, aplauda com entusiasmo, aplauda com amor, aplauda com poder. A Bíblia que traz a palavra de Deus para nós, a fonte de sabedoria. E eu peço que o Senhor possa derramar nesta noite de hoje um amor renovado pelas Sagradas Escrituras, para que sejamos homens e mulheres de relacionamento com a palavra de Deus. Amém, amados? Dá um beijo na sua Bíblia. E enquanto nós aplaudíamos a Bíblia, o Senhor colocava muito forte no meu coração: estou derramando um avivamento bíblico sobre este povo. Estou derramando um avivamento, um batismo de amor às Sagradas Escrituras. E o católico que edifica a sua fé sobre a palavra é aquele que edifica a casa sobre a rocha. E por maiores que sejam as tempestades que venham sobre a nossa vida, nada será capaz o suficiente de nos derrubar, e muito menos nos tirar da presença de Deus. Amém, amados? Amados, quem me conhece, quem já me viu pregando sabe, todo texto bíblico tem um contexto. Essa frase me acompanha. E eu tenho por missão sempre trazer o contexto bíblico do texto que direciona a nossa pregação. Nós acabamos de ler um trecho do primeiro livro dos Reis. Na Bíblia hebraica, o livro dos Reis era um só, não tinha uma divisão em 2 partes, primeiro e segundo, como acontece na nossa Bíblia. Os 2 livros dos Reis
eles estão dentro de uma obra que nós chamamos de obra histórica deuteronomista. É uma obra que tem ali uma percepção muito interessante e que trabalha dois pontos que fazem parte da vida de qualquer pessoa, que é a fidelidade e a infidelidade. Esta obra histórica deuteronomista, que justamente começa com o livro do Deuteronômio e depois com o livro de Josué, que vem na sequência, ela quer mostrar para nós o seguinte: o povo que saiu do Egito, que marchou por 40 anos pelo deserto, até entrar na terra prometida, alcançou a posse da terra porque foi fiel à lei do Senhor. Porém, com o passar do tempo, este povo que fora fiel se tornou infiel, ao ponto de que a infidelidade em Israel, ela estava institucionalizada na pessoa do rei. E olha que interessante, quem eram os antigos reis de Israel? Os antigos reis de Israel, olha que profundo, quando eles começavam o seu governo, eles eram ungidos com o óleo. O termo ungido, que logicamente é um termo da língua portuguesa, ele vem do hebraico Messias, que foi traduzindo também para o grego Christos, ou Cristo. Consequentemente, todos os antigos reis de Israel, por serem ungidos, eles eram Messias, eles eram Cristos. Porém, na sua grande maioria, eles foram reis infiéis. Eram reis que se dobravam para a idolatria. Eram reis que adoravam ali outras divindades, inclusive. E é justamente pela infidelidade do povo, a começar do rei, que Israel vai perder a terra. Tanto que o segundo livro dos reis termina nos inserindo nos relatos sobre o exílio da Babilônia. E o livro dos reis, ele tem uma característica muito interessante. Ele é um livro que vem para denunciar todas as imoralidades e práticas inadequadas cometidas pelos reis de Israel. No texto que nós lemos, nós ouvimos ali um relato sobre a figura de Salomão. E o rei Salomão sempre foi para Israel o modelo de um homem repleto de sabedoria. Tanto que muitos dos escritos bíblicos que são escritos de sabedoria são ali atribuídos ao rei Salomão. E o texto que nós lemos mostra um exemplo da sabedoria deste rei. Duas prostitutas que residiam juntas tinham também dado à luz praticamente no mesmo período, uma diferença pequena de poucos dias. Uma das mulheres, numa certa noite, acabou ali dormindo em cima do filho, e com isso a criança foi sufocada e morreu. E aí o que a ordinária quis fazer? Ela quis roubar o filho da outra mulher, e aí ela começou ali a falar: não, me dá a criança aí que é minha. Não é tua, essa criança aqui é a minha. E aí começaram as duas a brigar. E elas então decidiram assim: então tá bom, vamos levar o caso para o rei, vamos levar o caso para Salomão, vamos deixar com que ele julgue, vamos deixar com que ele faça justiça. Daí o rei começou ali a ouvir aquele bate-boca daquelas duas mulheres: não porque é meu, não porque é meu, não porque é teu, porque é meu, porque é meu, que é teu, que é meu, que é meu, que é meu. Aí o rei ficou de saco cheio e pegou e disse assim: eu já sei como que eu vou resolver essa parada. Traz uma espada para mim. Eu vou pegar a criança que está viva e vou cortar no meio. Eu vou dar metade da criança para uma mãe, a outra metade para outra.
e aí está tudo resolvido. Como é que reagiu a mãe, que era ali a mãe verdadeira daquela criança? Como uma mãe. Ela preferiu ver o seu filho vivo nos braços de uma outra mulher do que vê-lo morto. E aí ela disse: não, esquece, não precisa disso não, pode dar a criança para ela. A outra ordinária, o que ela começou a dizer? Opa, tá ótimo, resolve assim, metade para mim, metade para ela, ninguém vai ficar ali com o filho. E ali, a partir desta atitude, o rei Salomão, ele entendeu: dá o filho para a primeira mulher, ela é a mãe verdadeira, pode entregar o filho para ela e não para outra, porque ela é a mãe verdadeira. E desta forma ele resolveu aquele problema. E como eu disse, o rei Salomão, ele é um rei que nas escrituras ele é tido como este modelo de um homem cheio de sabedoria. Amados, nesta semana de avivamento, vocês estão trabalhando os 7 dons do Espírito Santo. Antes de eu prosseguir com a pregação, é oportuno nós recordarmos que os dons do Espírito Santo são diferentes dos carismas do Espírito Santo. Quando a gente fala na igreja dos 7 dons, nós estamos falando dos dons que nós chamamos de dons de santificação, de dons crismais, de dons infusos, que são dons que nós entendemos que são recebidos no dia do batismo, confirmados no crisma, e que nos são concedidos para a nossa edificação pessoal. Os carismas, eles estão numa outra categoria. São dons que são compreendidos como dons extraordinários, dons efusos, e que são concedidos para a edificação não de um indivíduo, mas são concedidos para a edificação de uma assembleia. Mas aqui eu vou procurar fazer uma ponte entre os dois dons, tanto o dom de sabedoria como o carisma da palavra de sabedoria. Olha que interessante. Quando nós queremos ali definir uma pessoa sábia, o que geralmente a gente faz nos tempos atuais? A gente olha para o conhecimento de uma pessoa, a gente olha para a formação de uma pessoa. Nossa, o fulano tem 2 faculdades, 3 mestrados, 5 doutorados, ele é sábio. Nossa, aquele fulano pregando, olha a quantidade de versículos bíblicos que ele proclama. Como esta pessoa é uma pessoa sábia. Ou seja, nós julgamos num senso popular comum uma pessoa como sendo sábia a partir do conhecimento que ela tem. Só que, amados, este critério não é dos melhores. Eu vou explicar para você por quê. Porque se nós pegarmos a palavra sabedoria, sabedoria está ligado a saber. Só que saber tem na sua raiz a mesma raiz da palavra sabor. Olha que interessante. Muitas vezes a pessoa sábia, principalmente em Deus, no Espírito, o sábio não é aquele que sabe muito. Quem que é o sábio? O sábio é aquele que saboreia as coisas de Deus. E como já dizia o grande Santo Agostinho, o amor, ele tem sabor de eternidade. As coisas de Deus têm sabor de eternidade. As coisas de Deus têm sabor diferente das coisas do mundo, irmãos. Basta nós olharmos para aquilo que nós estamos vivendo nesta noite de hoje, porque você teria todo o direito de dizer: eu não vou para a semana do avivamento, porque é segunda-feira,
eu trabalhei o dia inteiro, choveu, eu estou cansado, eu vou ficar na minha casa assistindo a novela das 9 e depois o BBB. E não! Você escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. Você veio buscar a presença de Deus porque você sabe que o que você vai saborear aqui nesta noite, nenhum programa da televisão vai fazer com que você saboreie. Amém, igreja? Porque as coisas de Deus têm um sabor diferenciado, tem sabor de eternidade, irmãos. Amados, sabe quando você ali, você está com fome, e aí você vai numa pizzaria, e aí você vai ali comer uma pizza, e aí você ali vai comendo aquela pizza. Eu estou ouvindo glória a Deus aqui no teclado, glória. Amados, e aí você está ali comendo aquela pizza, você está mastigando devagarzinho, você está ali saboreando, e você ali está dizendo para você mesmo, como essa pizza é saborosa, como ela é gostosa. Eu quero que outras pessoas possam experimentar esta pizza. E aí nós fazemos a propaganda da pizza. E na verdade nós deveríamos fazer um pouco mais de propaganda das coisas de Deus. Olha, eu estava lá na semana do avivamento, eu saboreei algo diferente naquela noite. Eu experimentei em Deus algo diferente naquela noite. Por isso que nós entendemos que o dom da sabedoria, ele nos dá sabor espiritual para nós vivermos a vida de Deus. Eu não sei como você entrou nesta igreja nesta noite de hoje, mas eu sei que se o Espírito nos inspirou a falarmos sobre o Espírito de sabedoria, sobre o dom de sabedoria, eu quero te dizer que você vai nesta noite de hoje saborear de forma diferente aquilo que o Espírito Santo está oferecendo para você. Amém, irmãos? Amém. Amados, quando nós falamos do dom de sabedoria também, que estou falando do dom, como eu disse, ele nos dá sabor espiritual para nós vivermos a vida de Deus. Ele também nos dá gosto por aquilo que agrada a Deus. Isso é muito forte. O dom de sabedoria nos dá gosto por aquilo que agrada a Deus. Por isso que uma pessoa sábia, e aqui, irmão, sabe? Às vezes eu olho tantas e tantas senhorinhas, senhorzinhos das nossas comunidades, essas senhoras que trabalham nas nossas comunidades no anonimato, que limpa a igreja, está no apostolado da oração, está sempre com o joelho no chão. Eu olho para o tempo, para a experiência que os próprios cabelos brancos dessas pessoas comunicam, e que às vezes, gente, são pessoas sem nenhuma instrução, mas são pessoas que mostram que são extremamente sábias, porque talvez experimentaram inúmeras decepções dentro da própria igreja, teriam todos os motivos do mundo para abandonar o barco, mas não se afastam da presença do Senhor, porque são verdadeiramente sábias, porque entenderam: vou largar a igreja para quê? Vou para as coisas do mundo para quê? As coisas do mundo não têm sabor de eternidade, as coisas do mundo não têm o sabor que as coisas de Deus têm. E por isso que muitas vezes nós olhamos para dentro das nossas comunidades, olhamos tantos sábios anônimos que sofrem muitas coisas. Quantas pessoas estão firmes nas nossas assembleias dominicais, todos os domingos, celebrando, honrando seus compromissos dentro das nossas comunidades, e sofrem horrores dentro da sua casa. Aquela mulher que o marido não para de encher o saco, ou vice-versa.
aquela pessoa que é perseguida no ambiente de trabalho, que é caluniada, que sofre de todas as formas, mas ela não abandona o barco, porque ela entendeu: eu vou retroceder para quê? Eu vou abandonar para quê? Eu vou voltar para trás, por quê? Se só em Deus eu encontrei o sentido, o verdadeiro sabor que uma vida autêntica ela pode me oferecer. Por isso a sabedoria que eu te desejo nesta noite de hoje, muito mais do que a sabedoria dos livros, muito mais do que a sabedoria das grandes aulas, é a sabedoria da vida, é a sabedoria da experiência, onde nós fazemos ali uma experiência autêntica com o amor de Deus, e nós não abandonamos o barco. Inclusive o Senhor coloca muito forte no meu coração, tem jovens que estão aqui nesta noite de hoje, e você tem vivido tempos de aridez, de deserto, de desânimo na sua vida, ao ponto de que você tem se questionado se vale a pena prosseguir. Você tem desejado jogar tudo para o alto. Eu quero te dizer que nesta noite foi o Espírito Santo que te trouxe aqui, para você poder experimentar de uma forma como você nunca experimentou o sabor da palavra de Deus e de uma experiência com o Espírito Santo. E este desejo de abandonar o barco, este desânimo, ele vai cair por terra nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amados? Vai cair por terra nesta noite, em nome de Jesus. O dom de sabedoria também, ele nos tira do relativismo. Tudo se torna relativo nos nossos tempos. O dom da sabedoria, ele nos dá fervor espiritual. É um dom extremamente necessário para quem quer perseverar na igreja, para quem quer perseverar no caminho de Deus. Vou te fazer uma pergunta, responda com autoridade e com poder. Quem aqui quer perseverar na igreja? Quem quer perseverar no caminho de Deus? Levanta a mão e diga: glória a Deus! Sem o dom da sabedoria, sem a sabedoria espiritual, isso é impossível. Por quê? Porque nós precisamos saborear as coisas de Deus. A minha mãe faz uma feijoada que é saborosa. Para mim, a melhor que eu já comi. Minha esposa também faz ali uma lasanha que é saborosa. Você está olhando para mim e está dizendo, né? Mente de gordinho é uma bênção, sempre leva para o lado da comida. Não é bem assim. É porque já que a gente está falando de sabor, eu tenho que trazer coisas que são do nosso cotidiano. O sabor da feijoada da minha mãe é inconfundível. O sabor da lasanha da minha esposa é inconfundível. Da mesma forma que é inconfundível o sabor do amor de Deus. Eu não troco este amor por nada, meus irmãos. Por nada. Porque Ele determinou o rumo da minha vida e da minha história. E antes de nós encerrarmos para a gente orar, eu queria falar sobre a palavra de sabedoria, que é totalmente diferente do dom de sabedoria. O dom de sabedoria é um dom infuso, crismal, para santificação pessoal. É um dom que nos leva ali a compreender o sabor das coisas de Deus. E a palavra de sabedoria é totalmente diferente. A palavra de sabedoria é uma ação que o próprio Espírito Santo te inspira para você ali tomar a decisão correta. Também é um carisma que precisa ser muito utilizado nos nossos tempos. E porque, irmãos, quantas decisões equivocadas nós tomamos porque nós não rezamos? Quantas decisões equivocadas nós tomamos porque nós agimos na carne? Porque nós não paramos para consultar o Espírito, para pedir ali uma palavra de sabedoria. Espírito Santo, eu não sei o que fazer, então me mostra. E o Espírito Santo, ele vai
mostrar. Deixa eu contar aqui um testemunho. Eu gosto muito quando eu falo do carisma da palavra de sabedoria, de trazer esse testemunho. É um testemunho de um pregador. Esse pregador, certa vez ele foi uma noite pregar num grupo de oração. Quando ele saiu do grupo de oração, voltando para a casa dele, ele foi para o ponto de ônibus. E no ponto de ônibus ele estava lá esperando o busão, que ele precisava ir para a casa dele. E aí estava vindo um busão que ia para um caminho completamente diferente. E ele teve uma palavra de sabedoria. O Espírito Santo colocou no coração dele: pega esse ônibus. E aí ele achou que ele estava ficando louco, né? Que ele estava ouvindo voz. Falou: não, peraí, por que eu vou pegar esse ônibus se não é o que eu preciso? E o Espírito Santo incomodando ele com a palavra de sabedoria: pega esse ônibus, pega esse ônibus. Ele foi obediente, pegou o ônibus. E aí ele começou a trocar uma ideia com o Espírito Santo: eu quero ver só onde isso vai dar. E o Espírito Santo colocou para ele: você vai descer onde eu te mandar. E o ônibus foi seguindo o caminho. Era uma cidade do interior, passando ali por uma região deserta, praticamente um matagal. Aí o Espírito colocou para ele a palavra: agora você pode descer. Aí ele desceu para um lugar deserto. E o Espírito Santo na sequência falou para ele: agora você entra no matagal. E ele foi entrando no matagal, mata dentro. Chegou diante de uma grande pedra. E o Espírito Santo falou para ele: agora você pode pregar para essa pedra. Ele falou: não, agora você está de brincadeira, né? Já peguei um ônibus que eu não tinha que pegar, entrei no meio desse mato, agora pregar para uma pedra é muito. E o Espírito Santo colocou: prega para essa pedra. Ele até brinca que ele olhou para um lado, ele olhou para o outro, para ver se ele estava sozinho, né? Para ver se ninguém achava que ele estava louco. Imagina a cena. Ele apontando o dedo para a pedra e dizendo: pedra, Jesus te ama. Pedra, você é muito especial para Deus. Você é precioso, você é valioso. E pregando para a pedra ali, anunciando para a pedra. E o Espírito Santo falou para ele: agora pronto, volta, pega o ônibus e vai para sua casa. E ele fez. Passaram-se alguns dias. Ele estava num encontro, num retiro. Uma pessoa veio até ele e disse assim: irmão, eu vim aqui para te agradecer pela pregação que você fez para mim. E ele falou: oh, que bênção, que legal, irmão. Qual era o encontro que você estava? Ele disse assim, ele respondeu: eu não estava em nenhum encontro. Eu estava usando droga atrás da pedra que você pregou na semana passada. E as palavras que você pregou eram para mim. Eu estou aqui porque aquelas palavras eram para mim. O que você está esperando para aplaudir o Senhor? O que você está esperando para você glorificar o Senhor com a sua salva de palmas? Amados, um exemplo claro do carisma da palavra de sabedoria, uma ação assertiva indicada pelo Espírito. E amados, eu quero dizer para você que nós também precisamos pedir mais. E aqui inclusive a gente volta do final para o começo, porque tem um texto da Sagrada Escritura que é lindo. Deus se dirige para Salomão e fala assim: Salomão, pede o que você quiser. Ele poderia pedir inúmeras coisas materiais, castelo, palácio, templo pronto. E o que Salomão pediu? Salomão pediu sabedoria. Nós vivemos em tempos confusos, em que se nós não agirmos com sabedoria, nós podemos agir de maneira errada. Independente dos teus estudos, do teu grau de instrução, dobre os seus joelhos e peça o dom da sabedoria, para que você possa saborear realmente as coisas de Deus. E peça o carisma da palavra de sabedoria, para que você possa tomar a decisão certa
diante do momento de dificuldade. Sabe por quê? Porque está na hora, meu irmão e minha irmã, de nós pararmos de testemunhar aquilo que a sabedoria realizou em Salomão, realizou na vida do pregador que eu mencionei. Está na hora de nós testemunharmos o que o Espírito de sabedoria tem realizado na nossa vida. Chegou a hora de nós pararmos e contar a história dos outros, para nós começarmos a contar o que Deus faz na nossa vida hoje, porque Ele está vivo e Ele age poderosamente no meio de nós. Amém, irmãos? Eu quero convidar você a se levantar neste momento.